gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal. E o tema de hoje é: qual a igreja certa para frequentarmos? Será que existe uma igreja certa para que a gente possa ali congregar em paz, cultuar ao Senhor, sem estresse, uma igreja totalmente perfeita para nós, né? E eu estive realmente em espírito de oração. Senhor, me dá uma luz aqui, fala ao meu coração de um lugar para que a gente possa, onde eu possa indicar as pessoas para que elas possam, enfim, congregar no lugar certo, um lugar que está dentro da tua vontade. Mas, minha gente, eu não trago boas notícias, porque o Espírito Santo falou grandemente dentro de mim, dizendo assim: ei, garota, não existe uma igreja perfeita. Sabe por que não existe essa igreja perfeita? Porque todas as igrejas têm como líderes homens, mulheres, seres dotados de imperfeições, homens que estão suscetíveis a cair, a pecar, né? A sair da vontade de Deus, a entristecer o Senhor, deslizes, enganos acontecem em todo o tempo. Então, a igreja, ela é liderada por pessoas, por homens, e homens estão suscetíveis a errar. Então, não existe uma igreja perfeita. Logo eu volto a me perguntar: então, qual é a igreja certa se não existe uma igreja perfeita? Vamos então organizar essa resposta em 3 tópicos para que a gente possa entender melhor. A igreja certa para que você possa congregar e frequentar é aquela igreja que não se cerca de heresias para atrair um público, aquela igreja que não se molda à vontade do homem para se tornar atraente para os ímpios, e aquela igreja que torna Deus um ser totalmente inalcançável com as suas doutrinas, onde tudo é pecado, onde está tudo errado, né? Sempre com aquelas lideranças tóxicas que acabam abusando da fé alheia e tornando Deus um ser totalmente difícil de você alcançar, de você agradar. São de fato a igreja moderna dos fariseus. Então, se você identifica logo de cara que essa igreja ela adota esse tipo de postura, se distanciando daquilo que a palavra prega, então aquela igreja não é a certa. Então vamos encontrar nossa resposta na base da exclusão, né? E excluindo essas igrejas, a gente pode ter uma ideia do que é realmente uma igreja legítima do Senhor. Toda igreja que coloca o homem como centro, né? Coloca as vontades do homem como prioridade, é uma igreja que está se enxertando de heresias, é uma igreja que está se cercando de heresias, né? Existe muita igreja por aí que dá muito poder ao homem, que tudo é o homem, é a vontade do homem, inclusive usando jargões bem conhecidos em nosso meio, que é: eu determino em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, muitas vezes até fazendo coisas que você nem sabe se aquilo é da vontade do Senhor. Tá faltando o que nessas igrejas? Submissão à vontade de Deus, né? Seja feita a minha vontade e que Deus, né, acolha o que eu estou aqui determinando e usando o nome dele. É como se fosse assim, eu trabalho numa empresa, eu sou o filho do dono, eu estou mandando, eu que estou determinando como deve ser, porque eu sou o filho do homem, mas eu nem consultei o meu pai para saber se isso está certo, se isso é da vontade dele, e principalmente eu nem tenho a visão que o meu pai tem para saber se isso é futuro, se isso vai me gerar benefícios de verdade, né? Porque só quem sabe é o Senhor, só quem sabe, a título de exemplo aí dessa empresa, é o dono da empresa, que tem experiência, que já tem o olhar mais alongado, que consegue ter uma visão melhor do futuro. Então compete a ele determinar e não o filho. E é dessa forma que essas igrejas, elas, né, se posicionam. Elas determinam, elas profetizam em nome de Jesus, e às vezes nem fez ali a sua oração, nem entrou no secreto para saber se é da vontade do Senhor, assim como o próprio Senhor nos ensina que seja feita a tua vontade. Então essas igrejas, elas roubam isso de Deus e começam a agir como se elas fossem o próprio Deus, né? E Deus fosse o seu servo. Então essas igrejas que se cercam de heresias, que se moldam à vontade do homem, elas invertem os papéis, elas acabam, o homem é Deus e Deus é o seu servo, ou seja, eu faço tudo em nome de Jesus, eu determino, eu mando, né? Se molda a necessidade do homem sem saber se é da vontade do Senhor
Senhor, abençoar, fazer aquilo que eles buscam. Na realidade, não sabem se a sua vontade está dentro da vontade do Pai. Ou seja, são aquelas igrejas coach que existem hoje, igrejas coach, né? Igrejas com mensagens motivacionais que empoderam o homem, né? Trazendo, na verdade, Deus como um coadjuvante da sua história, onde ele não tem poder para determinar, onde ele não tem o poder para direcionar, para dizer sim ou não. Ele apenas abençoa, porque você é muito importante para Deus, porque tudo gira ao seu redor. O mundo gira em torno do homem, Deus gira em torno do homem. Então é desse jeito que você vê logo que ali não é uma igreja certa, não é uma igreja ideal para você estar congregando, porque retira Deus do seu lugar de autoridade e coloca o homem, né? Inverte os papéis. Então fique atento, essa igreja é uma igreja, como eu disse, é uma igreja motivacional. Ah, meu Deus, Deus é um ursinho pimpão, ele tá ali, oh, que fofinho, para lhe dar tudo o que você quer, tudo o que você precisa, porque só você que é importante. A vontade de Deus não tem valor, não tem, né, autoridade sobre a sua vida. E do outro lado está a igreja que é completamente ao oposto, né? A igreja que desenha um Deus totalmente inalcançável, onde tudo é pecado, onde tudo é errado, condenam coisas, detalhes que não tem base nenhuma na palavra de Deus, que não existe embasamento bíblico para tanto pecado, e também levanta autoridades, lideranças abusivas, com uma política de terrorismo, onde tudo é pecado, uma liderança que te oprime, que te engessa. Então, existem os dois lados. Esse lado aqui é a igreja moderna dos fariseus, né? Eu costumo dizer, essa é mais uma igreja moderna de fariseu, porque tudo é pecado, eles oprimem tanto, tornam tudo difícil, né? Vamos fazer porque você não é digno, porque você precisa orar muito, você precisa se livrar desses brincos, você não pode fazer uma tatuagem, você não pode cortar o cabelo, né? Tudo é pecado. Existe também uma honra exacerbada às lideranças, um medo, um temor. Meu Deus, não fale assim, ele é o nosso pastor. Uma honra que foge dos limites da normalidade. Então é completamente o oposto daquela igreja onde o homem é supervalorizado, a vontade do homem que impera. Deus vai obedecer à vontade dele, porque ele é importante para Jesus, não tem como isso dar errado. E existe o outro extremo, que é justamente esse, né? Que tudo é pecado, tudo é proibido, não existe base bíblica. Às vezes a própria Bíblia ela é substituída por livros das lideranças, livro do pastor, as pessoas se preocupam muito mais em estar ali lendo o livro do pastor, que o pastor escreveu, para poder entender melhor a política da igreja, do que a própria Bíblia. E aí eles começam a se prevalecer disso para criar espíritos, né? Esse é espírito disso, espírito daquilo. Igrejas completamente abusivas, igrejas onde tudo é pecado, igrejas que tornam Deus totalmente difícil de alcançar, difícil de agradar, sabe? Eles costuram um véu entre você e Deus, aonde no meio do véu está o quê? A política da igreja. Ou seja, essa igreja também não é um lugar certo para se estar, principalmente quando você é novo convertido, porque eu já vi depoimentos de muita gente que é nova convertida e passa a fazer parte dessas igrejas e se sentem totalmente indignas, assim, sabe, sem acessibilidade alguma em oração para estar com o Senhor, porque colocaram sobre elas uma carga tão pesada de que tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tudo é errado, né? Ela tem que se moldar completamente àquela igreja para então se tornar uma pessoa que consegue se achegar a Deus através... agora sim, agora eu estou totalmente encaixada nessa política e estou promovida a então ter uma comunhão com o Senhor. Elas criam uma barreira entre o homem e Deus. Eu já falei isso em alguns vídeos, porque isso tem acontecido muito no Brasil, o surgimento de igrejas com esse entendimento. Então existe dois lados da moeda. Aquela igreja onde tudo é legal, onde tudo é bacana, porque o homem que é importante, e aquela igreja onde o homem é um zero à esquerda, é um completo zero à esquerda, que precisa se moldar muito à igreja para então ter de fato uma comunhão, para então ser respeitado como um servo do Senhor, ter alguma consideração, né? Então existem essas igrejas que eu diria não são igrejas boas para você estar se congregando. Busque uma igreja, vamos agora falar da igreja realmente que é ideal para todo cristão congregar, e a igreja que de fato toda igreja deveria ser assim, toda igreja deveria ser dessa forma. A igreja que prega um evangelho simples, um evangelho
limpo e simples, simples puro, um evangelho sem muitas firulas, sem muita teologia, sem muita complicação, um evangelho acessível. Essa igreja sim, é uma igreja onde você vai encontrar paz para estar. É uma igreja também que não tolera o pecado, mas também não inventa pecado. É uma igreja... É difícil, Alana? Não é difícil. Sabe por quê? Porque quando você quer de verdade, quando você coloca esse desejo no seu coração de querer estar em comunhão com uma igreja, o Espírito Santo de Deus, ele queima dentro de você e você sente de fato, realmente este é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Então, não é difícil. Quando a pessoa realmente ela tem essa intenção, queima no coração dela uma vontade de fazer parte do corpo de Cristo, uma vontade de estar em comunhão, de estar ali congregado em unidade com uma igreja, não é difícil, porque o Espírito Santo ele é fiel, ele fala com você, ele faz você se sentir de fato em casa, como deve ser. Então, não desista de procurar uma igreja. Existe sim muita igreja séria no nosso país, mas infelizmente as igrejas que não são sérias tem aumentado bastante em número, elevado bastante, né, a existência desse tipo de igreja. A realidade é que cada igreja evangélica, ela desenha o seu próprio Jesus e ao redor dele várias doutrinas que acabam dando identidade à igreja, mas retirando a profundidade da identidade de Jesus, né? E você pode ver que muitas pessoas, quando elas saem da sua igreja, muitas vezes as pessoas que já cresceram dentro de igreja, quando elas saem daquele ambiente, que quando elas deixam para trás aquelas crenças, aqueles hábitos, né, que estavam acostumados dentro da igreja, elas se sentem até perdidas, né? Até o sentido de ser cristã se perde, porque elas estão tão engessadas naqueles moldes que muitas até acabam se desviando, se perdendo, porque no fundo, nunca conheceram verdadeiramente quem é Jesus. Porque Jesus, de fato, a gente só conhece no secreto. É lá você e ele no secreto e pela leitura da palavra, através da instrução, do conhecimento, buscado sozinho, entre você e o Senhor, você e Deus. Então, muita igreja, volto a dizer, ela desenha ali um Jesus e as doutrinas, elas dão identidade à igreja, mas elas tiram a real identidade de quem é Cristo e como ele deve ser visto na nossa vida, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Então, isso é muito importante. O importante é sempre o quê? Buscar o conhecimento, a palavra, confrontar, querer mais por si, não para agradar pastor, não para agradar a mãe, o pai que é crente, mas porque você tem fome e sede da presença do Senhor na sua vida, você vai fazer isso no seu secreto. A partir daí, então, o Espírito Santo vai te dizer aonde você deve estar para buscar a unidade, para buscar ser igreja junto com a igreja, dentro da igreja, entendeu? Então, para encerrar o vídeo, então busque ao Senhor no seu secreto, que a igreja, o Senhor vai dizer aonde você deve estar. Não se preocupe com isso, a igreja certa ela vai ser revelada pelo Senhor a partir do momento em que você buscar a presença dele sozinho ou sozinha e através do conhecimento da palavra. Isso são cláusulas pétreas em nossas vidas, isso não muda, isso é a base de tudo na nossa caminhada cristã, certo? E o vídeo de hoje era sobre isso, a igreja certa, o Senhor vai te mostrar, não se preocupe, mas também fique atento para não entrar numa canoa furada de uma igreja aí que, né, como eu disse lá no início, que se configura naquelas características ditas lá no início, certo? Beijos e até o próximo vídeo. Próxima semana tem uns vídeos diferentes. Nós vamos falar um pouquinho de dorama, nós vamos falar um pouquinho de banda gospel. Vamos, né, tirar um pouco essa seriedade dessa semana e vamos tornar a coisa um pouco mais light, certo? Beijos e até o próximo vídeo.